Olá a todas, todos e todes, sou Gustavo Seferian, professor da Faculdade de Direito da UFMG, e esse é o quinto vídeo da coluna Direito do Trabalho Vivo, projeto de extensão voltado à difusão científica na área do direito do trabalho. O texto que hoje trabalharemos é uma obra contemporânea, um artigo de título Déficit Racial do Direito do Trabalho no Brasil, escrito por João Vitor Marques da Silva, professor baiano, recentemente doutor pelo programa de pós-graduação em Direito da Universidade Federal da Bahia. Esse texto ele foi publicado no ano corrente, muito embora já tivesse sido tornado público em período anterior, já tinha feito a sua primeira leitura assim que a Hatprint foi colocado pela importante revista, né, esse periódico do campo da crítica do direito tão relevante para o nosso país, que é a Direito e Praxis, e veio a sua efetiva publicação no corrente ano de 2023. O texto, ele se ampara em algumas bases importantes do pensamento crítico, se fia na tradição marxista, dialoga fundamentalmente com formulações no âmbito da teoria crítica de matriz frankfurtiana, isso com vistas a direcionar seus olhares a o que seria um déficit racial existente não naquilo que se refere aos clássicos, às formulações já consolidadas no âmbito juslaboral, mas, sobretudo, diante de autores de grande envergadura e de disposição, nominadamente, crítica na nossa área. Antes, porém, de fazer alguns comentários sobre esse texto, que convido todos e todas e todes a fazerem a leitura, eu vou deixar, como de habitual, o link na descrição desse vídeo. Eu queria aqui tratar um pouco sobre o autor, o professor João Vitor Marques da Silva. João Vitor é, sem sombra de dúvida, um dos mais promissores pesquisadores na área do direito do trabalho no nosso país na atualidade. Eu digo isso por algumas qualidades. Né? A primeira delas, que passa por esse texto, é a de ter uma agenda que ela é arguta, inovadora, tensionadora e crítica para o trato do direito do trabalho. É algo que, inclusive, veio a se consumar nas formulações presentes na sua tese de doutoramento, da qual tive o prazer de poder participar da banca de qualificação e também da defesa, e que recentemente veio a ser publicada na forma de livro, em que os comentários também sobre o escrito eu pude externar na forma de um pós-fácil. Essa agenda de pesquisa que João Vitor se dispõe a formular passa, de um lado, pela assunção do marxismo enquanto a mais funcional inscrição de método para a compreensão da realidade social brasileira e do nosso repertório juslaboral, com vistas à promoção da sua crítica e sua transformação, um marxismo que ele não é ossificado, muito embora remeta, reclame a matriz pachucaniana, tenha um bom acolher das formulações de cariz altusseriana, tem a capacidade e a disposição de dialogar também com outras matrizes dentro dessa grande e plural tradição que é a dos marxismos. Né? É um teórico marxista que não oficializa, ossifica ou interdita debates
nem mesmo para fora do marxismo, que isso daí é muito importante de se registrar, né? Mobiliza com desenvoltura e sem ecletismo autores e autoras de traduções teóricas diversas, o que eu reputo, de um lado, a uma disposição pessoal, que ela é muito relevante, mas também a própria escola em que se inscreve, que tem na orientação e na batuta do professor Laurence Stivalet de Mello, do programa de pós-graduação da UFBA e também da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, um lugar relevante. Né? Então, esse é um primeiro elemento que caracteriza, né, essa disposição do João Vitor. De outro, né, a imprescindível assunção do temário racial e da crítica racial ao direito do trabalho no nosso país. E não uma crítica que se esgota no que é o reclamar, né, de uma epistemologia outra para abordagem da matéria juslaboral, né, mas que ela se ampara naquilo que é a sustentação social e política para a assunção dessa nova ou distinta daquela costumeira clássica e interditora tradicional epistemologia conformadora da matéria juslaboral no nosso país e além, que é a do processo das lutas sociais, da organização, da identidade e do ser dos negros e negras na história brasileira. E isso em diversos momentos e tomado diversos aspectos, institutos e debates no âmbito juslaboral. É fundamental poder ter isso em conta, né? Porque por si só essa combinação, que ela é, a meu ver, explosiva, ela, no melhor sentido que a palavra possa vir a ter, né? Porque ela tem um potencial disruptivo, ela tem uma capacidade que ela é ímpar de incisão na realidade social, vai proporcionar, né, estudos de diversas envergaduras, como é o caso desse, um artigo acadêmico, artigos de maior musculatura, perdão, textos de maior musculatura, como são o do recente livro por ele publicado e que tem por resultado a sistematização da sua tese de doutoramento e outras tantas formulações que certamente virão. E isso é uma outra qualidade que eu acho que tem que ser frisada aqui, da parte do João Vitor. João Vitor, ele não teme colocar a público o que são as suas questões, colocar os dedos nas feridas, criticar quem mereça ser criticado e aquilo que mereça ser criticado, com muita honestidade, com muita humildade, né? Mas que rompe com o que são certos tabus que invariavelmente a gente percebe no âmbito acadêmico, em que certas formulações e autores acabam sendo intocáveis, certas questões elas acabam não sendo revolvidas, e isso passa também pelo que é uma disposição importante do João Vitor, que é um trabalhador que perceptivelmente quem acompanha os seus textos pode notar, é um trabalhador dedicado, né? Faz as leituras e as faz de forma bastante atenta e profunda, mobiliza sem vícios o que são referências em áreas diversas, na filosofia, na história, o exemplo desse texto aqui é marcante nesse sentido, na sociologia, mas também no âmbito juslaboral, né? Lê o que são os textos clássicos, as formulações que hoje despontam e consegue fazer essa harmonização importante, porque não tem a disposição de inventar a roda, né? E isso é muito significativo para nós que fazemos ciência, que trabalhamos com o direito do trabalho e que de uma forma que ela é, de um lado, a meu ver, desonesta em não buscar o que são essas sustentações existentes na área, nas formulações já costuradas, que é o mínimo que se espera, né, para um profissional, um pesquisador, que possa estar se sustentando naquilo que se dedica a pesquisar, não na integralidade, naquilo que se dedica a pesquisar, a saber o que já se produziu, qual que é o estado da arte, né, a sistematização
do que foram os saberes na nossa área em algum dado tema, e de outro lado em poder trazer contributos que efetivamente dinamizam, tornam, né, o nosso campo efetivamente vivo. Isso para além das qualidades pessoais, né, que passam também pela modéstia, pelo espaço de escuta, pelo espaço de interlocução e respeito que pessoalmente posso vir a ter, sobretudo nesse último período, com o João Vitor, enquanto trabalhador da pesquisa, né? E esse seu texto, como mencionei, traz alguns elementos que eu acho que eles merecem ser destacados, né? De início, pelo que é a própria eleição do título, o déficit racial no direito do trabalho. E essa palavra déficit, ela remete a um diagnóstico, né? Um diagnóstico de que, de fato, a presença do negro, da negra, do movimento de negros e negras na história brasileira e na conformação do direito do trabalho, tanto naquilo que se expressa as forças indutoras, a conformação juslaboral, que, a meu ver, é uma torção política da forma jurídica na sua acepção pura, civilista, e que coloca contradições muito próprias da ordem social capitalista e da relação de trabalho pautada pelo assalariamento em evidência, né, fazendo com que, né, haja esse vergar na lida com o direito e conforme o direito do trabalho em sua acepção protetiva, a nos legar um reconhecimento que, bom, de um lado, né, isso, e de outro lado, a necessidade de percebermos, né, o lugar de negros e negras enquanto sujeitos e sujeitas do direito do trabalho, ou seja, em que o repertório textual normativo e que o direito, enquanto relação, o direito do trabalho enquanto relação social venha a alcançá-los, a ser algo não tratado da forma como deveria ser tratado pela maior parte dos teóricos do direito do trabalho no nosso país. A eleição de recorte que o João Vitor traz nesse texto, ela é contemporânea e se volta aos críticos. Ele elege, a partir do levantamento de certa nominata, né, alguns autores, e são esses três: Jorge Luiz Souto-Maior, professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo; Wilson Ramos Filho, o Xixo, professor aposentado da Universidade Federal do Paraná; e Maurício Godinho Delgado, ex-professor da Faculdade de Direito da UFMG, da PUC Minas Gerais, hoje, salvo engano, professor da UDF e ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Nessas três formulações, que reputa e concordo estarem inseridas em um campo crítico, João Vitor vai fazer um exercício a denunciar esse déficit. Déficit esse que é caracterizado a partir de alguns elementos que eles são de ordem historiográfica e do revolvimento historiográfico calcado em uma certa historiografia tradicional que remete aqui a mobilização. Acho que talvez uma das chaves fundamentais presentes nesse texto é a mobilização de um texto de Sidney Chalub e do Fernando Teixeira da Silva, né, da história, em que vai perceber o que é essa clivagem existente entre os estudos que envolvem a questão do escravismo, do fenômeno da escravidão colonial no nosso país e a formação do mercado de trabalho, e o como que há uma certa projeção no trato da formação do mercado de trabalho, e essa aderência no âmbito juslaboral, ela me parece ser um pouco mais intuitiva, mas que ela merece ser politicamente disputada, né? Naquilo que se refere ao endosso a um certo mito do imigrante rebelde, do imigrante revolucionário, que conformou o mercado de trabalho
no nosso país e que trouxe consigo o que eram as disposições organizativas, as disposições de luta e que serviram de indutoras à formação do direito do trabalho. Porque todos os três autores pressupõem, reconhecem, né, que o direito do trabalho, ao revés de alguns outros ali, né, que eu em texto fui nominar como endossadores de uma miséria da historiografia juslaboral no nosso país, né? Não entende que o direito do trabalho do Brasil veio de cima para baixo, é fruto de Vargas, da outorga ou de qualquer coisa que o valha, né? Entendem que o direito do trabalho é fruto da luta de classes e da pressão das classes trabalhadoras. Mas há tonalidades, para usar também da dimensão que pode ser marcada pelo elemento racial, em assumir o lugar do negro e da negra nesse processo, tanto na conformação da classe trabalhadora industrial e moderna que se estabelecia no nosso país, quanto no que era efetivamente essa organização e enfrentamento que passa a se dar no Brasil, sobretudo na virada do século XIX para o século XX. Né? E o João Vitor, claro, não olhando para outros teóricos anteriores, eu acho que isso daqui fica uma agenda importante para se abrir, faz uma ginástica que para mim é a mais interessante de todas. Evidencia elementos, aponta o que são omissões e traz consigo o que são as eventuais denúncias sintomáticas. Né? Que denúncias sintomáticas essas? Que elas são muito bem sustentadas, né? Elas são muito robustas e eloquentes, a ponto de, claro, tecendo suas críticas, né, poder fazer gradações, fazer diferenciações entre o que são as formulações do Jorge Luiz Sotomayor, o que são as formulações do Wilson Ramos Filho e as formulações do Maurício Godinho Delgado. Esse elemento de incisão, que ele, ainda que não seja enunciado de uma forma tão explícita, é o epicentro do debate do João Vitor, que é o trato do mito do migrante rebelde, né? Do imigrante europeu rebelde, e o quanto que ele tem que ser dissolvido numa historiografia juslaboral no nosso país, é algo que poucas pessoas, poucos textos, eles já vêm colocando, mas um deles é justamente esse que o João Vitor se debruça, do Jorge Luiz Sotomayor, né? Da história do direito do trabalho no Brasil, um dos volumes do seu curso de direito do trabalho. Posso aqui mencionar dois, claro, com distinções de potência, né? E de significado, sendo o primeiro deles de 2018, um texto que eu elaborei com a Tainá Góes, publicada na revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Uberlândia, chama-se Reflexos de Quem Somos, e tratando especificamente do contexto do centenário da Grande Greve Geral de São Paulo, né, incidimos nessa discussão, e um texto bastante mais substancioso, né, importante, que é a tese de doutorado da professora Juliana Benício Xavier, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Também tive a oportunidade de poder estar na banca da sua defesa, orientada pelo professor Paulo Eduardo Vieira, da Universidade de São Paulo, e que traz de uma forma soberba esse debate com um atravessamento mais voltado para a realidade histórica de Minas Gerais e o contexto do trabalho e mineração. Muito bonito, muito qualificado o texto, né? Eu sempre faço a enfática indicação dessa tese, que urge de ser publicada. Mas o texto do João Vitor, aqui que a gente está se debruçando, ele vai perceber que, claro, com alguns limites, o texto do professor Jorge mostra uma disposição de romper com esse déficit racial, traz elementos, poderia agregar outros ainda ali, né? Já que é um texto bastante extenso, né? E que vai denunciar o que foram essas políticas públicas, essas medidas do Estado brasileiro, né? No fomento ao genocídio do negro, com o seu alijar da conformação do mercado de trabalho no nosso país e o favorecimento de imigrantes europeus nesse estabelecer, para além de outros tantos aspectos que, bem,
já foram tangenciados em livros anteriores, como o caso do Direito do Trabalho como Instrumento de Justiça Social, que mencionei há tempos atrás, né, que se avolumam, né, nessa obra dele, publicada no ano de 2017, e que se avolumam ainda mais desde então, né? E eu acho que é muito importante a gente poder ver essa gradação em escalada, né? As preocupações, inclusive, do professor Jorge Luiz Sotomayor na sua agenda de pesquisa, na realização dos seus grupos e escolha de temários no seu grupo de pesquisa, entre outras tantas questões. E a questão que está relacionada aos outros autores, que de fato não assim colocam de forma tão evidente, né? E aí faço só uma tímida leitura do um excerto do texto do João Vitor, em que tem um caráter que ele é conclusivo, me parece, né? E que nos lança também a assunção dessa agenda, lá na página 962. Ele vai dizer que dessa forma evidencia-se que Jorge Luiz Sotomayor tem produzido um esforço em sua obra para debater a estrutura racializada da sociedade brasileira e seu impacto no direito do trabalho, ao passo que nas respectivas obras de Wilson Ramos Filho e Maurício Godinho Delgado há um explícito déficit racial em suas leituras críticas. Assim, o que se pretende aqui é, ao sinalizar tal quadro, propor um debate público que inclua o campo crítico juslaboralista numa perspectiva de rompimento com a estrutura racializada, promovendo um repensar da historicidade das relações de trabalho no país. Essa provocação que o João Vitor nos faz e que deve ser assumida, né, de completo, reclama o exercício que ele também projeta de uma autocrítica. Mas a autocrítica não é geral, abstrata, a autocrítica é dos sujeitos, né, que passamos por todas e todos nós, né. Em poder tomar isso, eu fico pensando, por exemplo, as minhas discussões na dissertação de mestrado, mais de década atrás, né, elas também expressam um déficit racial, né, nessas formulações, né, que hoje me parece ser impossível de pensar, né, mas que felizmente a gente vem podendo assumir por provocações dessa natureza, por provocações do próprio movimento negro, e que vão colocando, né, esse nosso dever de assunção de agendas como algo fundamental, algo que não pode se resolver por menções episódicas, por carimbos, mas sim por um abraçar de uma crítica de natureza estruturante às formulações que todas e todos nós elaboramos no âmbito do direito do trabalho, que urge manter-se vivo e seguirá sendo vivo a partir dessas provocações tão importantes acerca de companheiros e companheiras que lutam contra o déficit racial na nossa matéria.